Questão 20. Trata de VPN e MPLS. Então, assim, isso aqui é uma questão que envolve uma série de conceitos relacionados à parte aplicada aí de MPLS. A visão aqui é uma visão de provedor, certo? Então já é uma questão bem mais complexa aí, do ponto de vista de o que está envolvendo, né, para poder responder corretamente. Então, na minha classificação aqui, talvez seja a questão uma das mais difíceis aí desse ENAD de 2017. Não por questão da dificuldade em si, mas de tu dominar uma série de conceitos que não são simples de serem abordados aí num curso, né, de tecnologia como a gente faz, né, que muitas vezes a gente faz a aplicação e não se atenta tanto assim à parte dos detalhes, né, de, de, de uso no dia a dia. Não é tão simples fazer isso. Mas vamos lá. As redes virtuais privadas, VPNs, representadas na figura a seguir, foram implementadas pela tecnologia de encaminhamento de pacotes baseado em rótulos. Então, o que é o MPLS? Basicamente, te permite, por meio de etiquetas, labels, tu marcar os pacotes. E com isso, tu poder fazer diferenciação de tráfego e encaminhamento de pacotes com maior eficiência. É isso fazer o MPLS. Certo? Esse é o resumão da história. Por que usado em VPN? Porque tu consegue fazer interligações entre sites. Então, por exemplo, aqui, vou fazer a ligação de uma filial com a matriz. Eu consigo usar a infraestrutura de um provedor e o meu tráfego gerado a partir daqui vai passar etiquetado aí até a saída, e na saída aqui segue a vida normal. Então eu consigo passar tráfego marcado com VLANs, por exemplo. Eu consigo ter priorização de tráfego, consigo manter QoS. Então tem uma série de vantagens usar MPLS nesse nível aqui, tá? Mas vamos lá. Esse modelo utiliza a infraestrutura de rede da IP pública para a formação de VPNs na camada 3. Então estão usando a camada 3, roteamento. O MPLS, ele é um 2,5, certo? Esse cara aqui, ele fica entre a camada 2 e a camada 3, certo? É considerado um 2,5 aí. Garantindo dessa forma o mesmo nível de segurança de circuitos virtuais privados PVC da camada 2 do Frame Relay. Pô, aí os caras foram longe. O Frame Relay tinha a ideia de criar circuitos virtuais. Pá, isso aqui é das antigas, certo? Mas imagina a situação assim, ó, era muito usado para fazer uso de uma infraestrutura compartilhada de um provedor, e tu conseguir usar, em vez de ter um circuito dedicado, que era anterior ao Frame Relay, por exemplo, eu teria que ter um circuito telefônico, par telefônico, ou quatro fios, né, dois pares, exclusivo para ligar uma filial a uma matriz. Isso não era do ponto de vista econômico viável. Então o que se fez? Não, vamos compartilhar esses links com maior capacidade e a gente vai conseguir passar tráfego logicamente separado. Então assim, ó, era quase uma VLAN, mais ou menos por aí, tá? Então todos esses caras veem o histórico de MPLS, vem muita coisa do Frame Relay, certo? Então interessante dar uma procuradinha para entender isso aqui. Essa era a solução que os provedores tinham para que se faz hoje com VPN e MPLS. Ok? Bom, outra importante contribuição desse modelo foi a introdução do conceito de roteadores virtuais, que reduz consideravelmente a necessidade de equipamentos para cada cliente dentro do operador. O que é esse cara aqui? O que é o roteador virtual? Isso é um conceito bem legal. Por quê? Esse cara permite que tu tenha múltiplas tabelas de roteamento que ficariam aqui, ó,
Então, a tabela de roteamento desse cliente aqui e desse outro, elas ficam de forma distinta nesse roteador aqui. Então, essa aqui é a tabela desse cara, essa aqui é a tabela desse aqui. Então, tu consegue, inclusive, ter os mesmos IPs. Não há problema. Certo? Tu tem as mesmas faixas de IP sobrepostas. Porque são tabelas de roteamento analisadas isoladamente. Então, uma situação interessante aqui. Ah, é tipo uma VLAN de roteamento? Não vamos confundir as coisas. É basicamente isso. Eu ter múltiplas tabelas de roteamento isoladas. Isso é basicamente o Virtual Routing and Forwarding. O VRF. Vamos lá. Então percebam, ó, numa singela abertura de questão com 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, quantos conceitos tem aqui, certo? Não é algo simples. Além disso, tu tem uma estrutura aqui, né, de uma topologia que também não é uma topologia tão simplificada assim. Ok? Até porque não se tem muito qual é a função de quem é quem aqui, né? Tem aqui uma VPN2, aí depois tu tem aqui um VPN1, então tu tá pressupondo que há uma VPN entre esse cara aqui e esse cara aqui, certo? Então essa VPN1 é aqui em cima, aqui é 2, mas isso aqui estamos supondo, certo? Vamos lá. A respeito do funcionamento de VPN em MPLS, representado na figura acima, assinale a opção correta. Aí começa, ó. O protocolo MPLS é implementado em todos os roteadores dos clientes. Detalhe, não, certo? Esse roteador aqui não sabe o que é MPLS, nem esse aqui. Eles não precisam saber nada disso, certo? Onde começa o MPLS é no roteador da operadora, aqui. Então tu simplifica esse equipamento do lado do cliente, certo? Estou fazendo isso aí de forma a marcação com o MPLS começa aqui, ó. Daqui para trás eu não tenho nada de MPLS. Então, é correto? Isso aqui é falso. Essa é fácil. Ok? B. Somente é possível um roteador VRF para cada site. Olha só. Mas um site pode estar associado a uma ou mais VPN. Ok, isso aqui é verdadeiro, certo? Poderia haver, por exemplo, uma outra VPN aqui entre esse cara aqui. Sim, não tem problema. Só que assim, ó, um roteador VRF para cada site. Porque é como se tivesse um roteador virtual aqui, certo? Então eu não poderia ter associado aqui, no caso daquelas tabelas de roteamento, eu teria que ter uma única tabela de roteamento aqui para esse cliente. Volto a dizer, não é uma questão fácil, certo? Vamos ver as outras. Então esse cara aqui tem uma parte verdadeira de largada, mas a outra, que seria essa aqui, teria que olhar a especificação, certo? C. Os roteadores virtuais são implementados em todos os roteadores de núcleo. Não. São implementados apenas aqui, ó. Aqui simplesmente vai se analisar as etiquetas, né, os labels do MPLS e repassar de acordo. Isso aqui é falso. D. Os roteadores dos clientes CE1, CE2 são esses aqui. Aqui, né? Divulgam suas rotas para todos os roteadores de borda da operadora, que por sua vez divulgam para todos os outros clientes de sua rede.
Não, né? Não vai haver aqui, olha só, não vai haver para, a ideia é isso aqui, né? Ó, esses roteadores aqui, eles vão anunciar rotas internas aqui? Tem rotas para cá? Não. A ideia não é essa. A ideia é que isso passe como se fosse um túnel. Então esse cara aqui é falso. E é estabelecida uma VPN ponto a ponto entre os roteadores do cliente C1 do site A. Então vamos ver aqui. C1 do site A. Quem é esse cara? C1 do site A, tá aqui. Esse aqui é o C1 do site A. Aqui. E do site B. Aqui. Por meio da troca direta de informações de roteamento entre roteadores. Esse roteador do cara aqui, ó, não vai se comunicar direto com esse cara. Eles vão passar como se fosse um túnel pela infraestrutura da operadora com as informações de roteamento e aí sim vão trocar dados. Então isso aqui é falso também. Então, o que sobrou? Sobrou o B. Mesmo não sabendo dessa condição aqui, que é verdadeira, certo? Seria a B. Certo? Não é uma questão tão fácil, não.